recebeu a bênção. Não, está tudo igual. Lógico que está tudo igual. Está andando em círculo. E quem é que governa esse lugar chamado Gerar, onde a pessoa roda e não sai do lugar? É Satanás. O diabo não leva a lugar nenhum. E não é só o diabo não. Santo, santa, padroeiro, padroeira, entidade, pessoa viva ou morta, seja lá quem for, não te leva a lugar nenhum, porque o único caminho que leva ao Pai é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer chegar a algum lugar, o caminho é Jesus. Tem que tomar uma posição dizendo: eu sou filho de Deus. Não ficar na moita no trabalho. Eu tenho a impressão que no Nordeste deve ter muito mais crente do que a gente imagina, mas as pessoas lá morrem de medo. Eu peguei um táxi em Jerusalém, falei: não me conformo. O motorista disse: com o quê? Falei: puxa, a gente vem aqui ver o mar da Galileia, ver Jerusalém, a gente chora, vai no lugar onde Jesus falou o sermão da montanha, a gente anda por esses lugares que Jesus andou, é tão emocionante, e vocês aqui nem dão bola, vocês não ligam para Jesus. Aí esse motorista de táxi me falou uma coisa: eu vou dizer uma coisa para o senhor, que a gente não fala para ninguém. A gente é proibido de falar da nossa fé em Jesus, mas eu tenho um evangelho na minha casa, escondido da sinagoga, porque eles não querem que a gente fale de Jesus, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei contente, mas ao mesmo tempo triste, porque eles não tomam uma posição clara. A gente vê isso no Evangelho. Nicodemos era discípulo de Jesus, mas em secreto. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas em secreto. Não assumiam posição. Abraão não assumiu posição. Quando você não toma uma posição, o diabo toma para você, ou alguém toma para você. E olha só uma outra coisa aqui. Abraão realmente está em círculos, porque não é a primeira vez que ele fala que Sara é sua irmã. Você viu lá em Gênesis capítulo 12, versículo 11, quando ele foi no Egito? Deus também não mandou ele ir no Egito e ele foi. E aconteceu que, chegando Abraão para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Que nada, Abraão, só está arrumando dor de cabeça por não assumir posição. Ele está em círculo nessa situação, não assume a sua fé, não assume a sua posição. Você viu aqui quando ele está explicando para o rei Abimeleque, quando ele diz aqui no capítulo 20 de Gênesis, no versículo 12: e na verdade ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Em todo lugar. Então não foi só no Egito e não foi só em Gerar. Testemunhado na palavra, nós temos esses dois lugares, mas aqui mesmo ele está dizendo: em todo lugar que a gente vai, eu digo que ela é minha irmã, e ela diz que é minha irmã também. Ele já estava nesse círculo vicioso de não assumir posição. Deus é que está tendo que assumir uma posição por ele. E olha só, por que Abraão vivia desse jeito, em círculos, não saindo do lugar, saindo fora da bênção, saindo fora da promessa? Porque ele tinha mais temor das pessoas do que temor de Deus. Veja comigo aqui no capítulo 20 mesmo, versículo 11: e disse Abraão a Abimeleque: porque eu dizia comigo, Abimeleque, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Quer dizer que ele tinha temor de quem não tinha temor de Deus. Abraão está totalmente na contramão. Está percebendo? Ele é um campeão da fé, é o pai da fé, mas vai ter que aprender a viver pela fé, porque aqui ele está andando na carne mesmo. E ele está mostrando que tem mais temor de quem não tem temor de Deus do que temor do próprio Deus. Ele aqui está duvidando das promessas, e esta é a causa pela qual Abraão está perdendo todas as suas bênçãos e andando errante. Ele mesmo confessa aqui,
Versículo 13, que eu já li, eu só vou ler o começo agora. Abimeleque, aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, sair errante. Abraão não acredita que está andando pela fé, mas também pudera, amados. Ele não tinha um pastor para ficar falando com ele toda hora, ele não tinha a Bíblia Sagrada para ler. O que ele recebia de Deus era aquilo que Deus lhe comunicava em espírito, quando ele buscava o Senhor, e muitas vezes Deus até ficava em silêncio, como várias vezes Deus fica em silêncio conosco também. Não era fácil para Abraão, não tendo uma igreja que pregasse a palavra de Deus e que ensinasse a verdade, não era fácil para ele manter aquela fé. Mas note, ele está andando errante, ao invés de estar andando pela fé. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, ele está a esmo, errante, por isso que foi parar em Gerar. Se você continuar andando errante, se você continuar andando a esmo, você vai parar em Gerar, e em Gerar você vai ficar só andando em círculo, sem assumir posição, e tudo aquilo que é teu acaba sendo tomado, acaba sendo tirado. Agora vamos transportar tudo isso para o caso pessoal mesmo. Quando Abimeleque restituiu a Sara para Abraão, ele reconheceu o crime, a culpa, e para se livrar do castigo, pagou a compensação, deu a indenização. Ele se livrou do castigo e a sua vida foi abençoada. Suas mulheres foram curadas e elas geraram filhos. A vida de Abimeleque foi abençoada. Mas olha só os passos de Abimeleque. Ele reconheceu o crime, mesmo sendo inocente, porque Abraão e Sara o levaram para erro. Ele reconheceu a culpa, mesmo não sendo culpado. E para escapar do castigo, qual era o castigo? Abimeleque, você está morto. Para que ele escapasse do castigo, ele fez a compensação. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo a pessoa sendo inocente, ou a pessoa fazendo coisas erradas sem saber que elas são erradas, ou pecando sem necessariamente ter a intenção de pecar, esta pessoa diante de Deus cometeu um crime, é culpada, e o castigo é a morte. O salário do pecado é a morte. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, para provar o crime, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que todos pecaram. O pecado é crime contra Deus, qualquer que seja o pecado. O ser humano tem que reconhecer: todos pecaram, ainda que eu tenha pecado menos do que os outros, eu tenho que reconhecer o meu crime, como fez Abimeleque. A culpa, Abimeleque não era tão culpado assim, mas ele reconheceu a culpa. Nós temos que reconhecer que não somos inocentes diante de Deus. Não podemos ficar batendo no peito e dizendo: sou santo, sou santa. Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito: não há um justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém é inocente. Tem que reconhecer a culpa e tem que saber que por causa do crime, por causa da culpa, tem o castigo. Qual é o castigo que Jesus disse? Que o próprio Cristo disse: irão os justos para a vida eterna, mas os ímpios para a condenação eterna. Tem o castigo. A condenação eterna qual é? A morte. Você está morto, eu vou te dizer isso diante de Deus. Se você não tem Jesus, você está morto. Ouça bem, estou falando isso se você não está dormindo nem sonhando. Ainda que pela rádio tem alguém que já está pegando no sono quando me ouve. Mas você está morto, não é sonho não. Se você não tem Deus, se você não tem Jesus, você está morto. Agora Deus está dizendo: recebe o meu filho Jesus como teu único Salvador, para que Ele interceda em teu favor, para que vivas. Se você entregar tua vida para Jesus, reconhecendo o crime e a culpa, isto é, o pecado e a falta de inocência, sabendo que o castigo está preparado, se você receber Jesus como Salvador, o castigo que é para você
ele já foi desviado para Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, nós vamos ler o seguinte: Isaías 53, versículo 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você tem duas opções, e olha, ou você reconhece que vai ser castigado e assume o seu próprio castigo, ou você reconhece Jesus como teu único Salvador, como aquele que Deus determinou para interceder em favor da tua vida, e você escapa do castigo e Ele ainda te abençoa. Abimeleque estava morto. Deus disse: você tem que pedir para Abraão orar por você, porque profeta é, e você viverá. Quer dizer que Abraão foi para Abimeleque o Salvador. Naquela época não havia Cristo, mas agora o varão escolhido por Deus para ser o teu intercessor, o teu mediador, é Jesus Cristo. Você está morto. Se você não pedir para Jesus que te salve, que ore, te abençoe, que interceda por você, você morrerá com tudo que é teu. E eu nunca vi uma pessoa preferir a morte. Ninguém quer a morte. O próprio Deus diz: escolhe a vida para que vivas, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas Deus é claro: você está morto, a menos que você peça para Jesus para te salvar, para interceder em teu favor. E só Jesus, ninguém mais intercede por você agora ou na hora da sua morte, só Jesus, porque é só Jesus que Deus determinou como juiz dos vivos e dos mortos. Se você fizer isso, a tua vida vai ser restituída. Tudo que você deseja e tudo aquilo que você perdeu vai ser recuperado. Escute isso daqui. Uma pessoa mandou uma carta dizendo assim, o nome dela é Carduzina Maria da Silva: meu irmão era alcoólatra, ele bebeu 25 anos, tinha uma vida destruída, toda a família o desprezava, não trabalhava há 10 anos, tomava 3 litros de 51 por dia, fora o que os amigos pagavam por fora, andava como indigente, até que um dia ele ficou muito mal e foi parar no hospital com crises que precisavam amarrar ele na cama. Nessa época ele já estava cheirando mal, a pele toda manchada e soltando do corpo, parecia uma lepra, tudo por causa do vício do álcool. Foi quando o médico desenganou e eu resolvi trazê-lo à força para a casa do meu pai, em nome de Jesus. Comecei a campanha. No segundo dia em que eu e o meu irmão estávamos fazendo a campanha, nós passamos perto de um indigente que estava com 1 litro de 51, e o meu irmão sentiu náuseas. Nesse dia, voltando da igreja, ele foi curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, e nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Depois disso ele construiu a minha casa, Deus o abençoou, ele conseguiu vários serviços, e eu sei que Deus ainda tem uma grande obra para fazer na vida dele. Oh glória! Esse testemunho chegou para mim lá no gabinete, quando eu estava meditando na palavra, e eu estou vendo aqui uma pessoa que foi restituída, uma pessoa que já tinha perdido tudo, até a saúde, perdeu a família, perdeu o emprego, já estava perdendo a pele, 25 anos bebendo 3 litros de 51 por dia, e rapidinho eu fiz uma conta lá, multipliquei 25 por 365 dias, deu 9.125 dias, vezes 3 litros de 51 por dia, esse homem tomou 27.375 litros de 51, dá para explodir um caminhão, dá para botar fogo